Eu queria começar com uma ilustração. Imagine um homem no barco. Esse barco está sendo arrastado em direção a uma cascata. Este homem está bem acordado. Ele está consciente e sabe o que vai acontecer. Ele, portanto, está diante de uma situação em que tem que tomar uma decisão. É verdade que todas as decisões que ele tomar, no final das contas, podem ser sem sentido. Porque, no fim das contas, o barco pode simplesmente cair, mesmo ali ele fazendo o que ele tiver que fazer. Ainda assim, imagine que ele comece a remar enlouquecidamente contra a correnteza. A correnteza pode ainda arrastar ele para a cascata, mesmo que ele reme o mais rápido e o mais forte que ele conseguir. Ele pode também simplesmente dizer: não consigo lutar. Deitar no barco, esperar. E uma onda daquela correnteza desvia a direção do barco, leva ele para uma rocha e ele fica estacionado ali. Independente disso, o fato é que esse homem nunca vai saber qual é a decisão certa a tomar. Ele percebe que existe uma outra circunstância da qual ele não consegue fugir disso. Mesmo sabendo que ele não saiba qual a decisão certa, ele vai ter que decidir. Ele tem que decidir. Saber ou não se a decisão é certa ou não, não vai impedir a gente de tomar decisões. Porque a correnteza vai levar o barco, quer ele queira, quer ele não queira. Quer ele goste, quer ele não goste. E mais, não dá para pedir para Deus dar uma pausa no tempo. O Senhor do tempo dá uma pausa no tempo, pedindo tempo para a gente pensar antes de decidir. Ele vai ter que decidir com a correnteza, levando ele, arrastando ele. É como aquele ditado: montar o ônibus com o ônibus andando. A gente não vive as nossas decisões de maneira tão mecânica como a gente acredita. A gente não consegue tomar decisões sem que a correnteza esteja correndo. E ela está correndo. E esse é o problema. Qualquer reação sua será uma decisão. O que você faz, o que você deixa de fazer, vai comprometer a sua vida. A correnteza que arrasta o barco deste homem é como o tempo. Ninguém consegue parar o tempo. Ninguém consegue brecar o tempo. O tempo corre, o tempo não para, e por mais que a gente queira que o tempo pare, ele vai continuar correndo. Porque o tempo é como essa correnteza. Não respeita a nossa vontade. Não respeita os nossos gostos. Simplesmente corre. E nos ensina que a vida é como um funil. Quando somos jovens, o tempo é grande. Mas conforme envelhecemos, o tempo vai se afunilando. Vai se afunilando. Só que tem algo a mais que se afunila, não só o tempo. Nossas decisões vão se afunilando. As possibilidades de decisões vão diminuindo com o tempo. Um jovem de 10 anos pode sonhar em ser um jogador de futebol. Mas alguém com 30, 40 anos não pode mais. Então as possibilidades vão diminuindo. E lá na frente, a cascata seria o quê? A morte. É a certeza que ela chegará para todos. Claro, graças a Deus, nós temos a gloriosa esperança, que é a vida eterna. Vida eterna. Mas isso não pode nos tornar irresponsáveis com relação à mordomia do tempo. Esse tempo nos é dado como uma obra que precisa ser administrada. Uma obra preciosa que precisa ser cuidada, organizada. Por isso as decisões são importantes. Elas vão mostrando como nós estamos trabalhando com o tempo.
definindo se estamos sendo bons ou maus mordomos do tempo. Isso pode te assombrar um pouco, ou me assombrar um pouco. O fato de que nessa corrida não sabemos quanto tempo temos. A vida pode ser longa, a vida pode ser breve. Diante disso temos uma verdade. Mesmo que recusemos tomar decisões, isso já é uma decisão. Não temos escolha se queremos ou não decidir. Mas ainda esse não é o nosso maior tormento. Saber que não podemos escapar da decisão não é o maior tormento. Eu acho que o que mais incomoda é que não existe decisão neutra. Qualquer decisão que tomamos vai revelar quem nós somos. A cada decisão que eu tomo, essas decisões vão mostrando o que realmente eu creio, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu estou nutrindo e por aí vai. As decisões, então, não revelam aquilo que gostaríamos de ser, mas sim aquilo que nós somos. Até aquelas decisões que a gente toma para tentar esconder quem somos, revela quem nós somos. Não há decisões neutras. Decidimos e ao mesmo tempo nós revelamos o nosso coração. É assim que é. Meus irmãos, sempre oscilamos entre dois tipos de decisões: as certas ou erradas. Por isso precisamos de critérios. E tentamos buscar esses critérios, definir um padrão certo para seguirmos. Já temos o relógio como critério para medir o quê? O tempo. A régua, a trena para medir o espaço. Mas qual o nosso critério para medir nossas decisões? Como saber se estamos tomando decisão correta? Uma decisão sábia? E é sobre isso que eu quero falar hoje, que nós falaremos hoje, baseado em Jesus Cristo e sua devoção. Ele, como eu e você, se submeteu ao tempo. Ele porque quis. Nós porque estávamos no plano de Deus, somos criatura. Ele se submeteu ao tempo, à correnteza, e ele sabe que a cascata está logo ali à frente. A morte para ele estava não tão distante, e no tempo que ele tinha, precisava decidir, baseados nos critérios certos. E desde o início do ministério de Jesus, nós sabemos, ele sabe, ele soube, que o plano era o quê? Prender Jesus, matar Jesus. Esse era o plano das pessoas. Jesus tinha plena consciência que o tempo corria, sua hora chegaria, e que nessa jornada ele precisava tomar decisões. Por exemplo, precisava decidir quem daria continuidade ao plano redentivo de Deus. Quem seriam seus discípulos que continuariam o ministério dele na era da igreja como povo de Deus? Jesus sabia que o Pai já havia escolhido esses discípulos. Ele precisava colocar em prática essa escolha e discipular para viverem o planejado. Quem seriam estes? Sobre quais critérios eles foram escolhidos? E para isso a gente vai ler Lucas 6. Por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos ler dos versículos 12 a 16. A palavra do Senhor diz: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Lucas
Diferente de Mateus, aqui, ele vai querer especificar, ele quer mostrar que nos momentos difíceis, nos momentos de decisões, Jesus estava sempre orando. Foi assim no batismo, quando Lucas falou sobre o batismo. Falou que Jesus orou. Quando também aclamado pelas multidões, Jesus ora. E agora na escolha dos 12, dentre os discípulos que ele tinha, Jesus se retira para orar. Diante de todos, Jesus mantém uma postura de devoção que deve nos mover a imitar a Ele. Lucas parece nos mostrar que essa postura de devoção de Cristo, essa postura de oração, requer algumas demandas. Para orarmos como Jesus, para tomarmos decisões, requer demandas nossas. A primeira demanda é a demanda da precedência. Jesus sai para orar. Ele não ora na frente dos discípulos, na frente das multidões. Ele não ora em público nas praças para tomar as decisões e querer se mostrar. Jesus sai de perto das pessoas e vai orar sozinho com Deus. Jesus sai para orar. E não somente isso. Jesus passa a noite orando. Não foi uma oração protocolar, uma oração ritualística. Nada contra as orações ritualísticas, porque também tem o seu papel, tem a sua função. Mas aqui não foi isso. Jesus aqui está investindo o seu tempo em oração. É muito diferente. Alguém poderia virar para Jesus: bora Jesus, o tempo está correndo, precisa decidir logo, bora. A primeira ação de Jesus é dar a precedência para Deus em oração. Quando precisamos tomar decisões importantes, o que normalmente aprendemos, quando a gente sabe por aí, o que normalmente fala pra gente? A gente precisa fazer o que antes de tomar decisões? Pensar, não é? Refletir sobre as decisões. Pense, delibere antes de decidir. Podemos utilizar o texto de Provérbios 19:2, que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mas não é só isso. Tá certo, envolve isso, envolve pensar, refletir, mas não é só isso. Por que não é só isso? Até os pagãos, quem não é do Senhor, chegaram a essa conclusão. Não sei se vocês vão conhecer, mas existe um filósofo chamado Aristóteles. Ele escreveu um livro ao seu filho Nicômaco, exatamente para que ele tivesse prudência, que ele alcançasse um conhecimento não apenas no intelecto, não apenas que ficasse na mente dele, no pensamento dele, mas que fosse algo prático. E ele chegou a essa conclusão de que quem pensa antes de agir, toma melhores decisões. Isso é a lógica. A diferença é que os sábios pagãos, eles buscam a prudência em seus próprios pensamentos. Essa é a diferença. Eles pensam, deliberam, mas de acordo com o seu padrão, a sua régua, a sua cosmovisão. Mas os sábios, segundo as Escrituras, são aqueles que não seguem os padrões, pensamentos do próprio coração, mas de Deus. O que é certo? Ambos pensam. Mas ambos pensam de forma diferente. Aqui é a maior diferença entre Jesus e Aristóteles. Se Aristóteles, o filósofo, e outros, inclusive hoje em dia, vão dizer que é importante a gente refletir, e baseado nessa reflexão, a gente vai chegar a algum tipo de fundamento correto, e depois que a gente chega a esse fundamento correto, a gente se submete a isso, coloca isso em prática, Jesus vai ensinar que, em primeiro lugar, precisamos nos submeter para depois pensar. É o contrário. Para quem não tem Deus, para quem não tem Jesus como centro, o que eles fazem primeiro? Pensam e se submetem ao pensamento. Jesus, não. Primeiro tem que se submeter para depois pensar.
A prudência dos sábios, então, segundo Deus, é o resultado do esforço de uma submissão a Deus, para depois pensarmos. Isso é difícil para nós, porque somos ensinados a pensar por nós mesmos. Na escola, trabalho, muitas vezes até na igreja. Mas como é difícil pensarmos segundo Deus. Ao invés de pararmos para pensar antes de tomarmos uma decisão, temos que, primeiramente, parar para nos submeter a Jesus. Porque enquanto nossa mente não se submeter a Cristo, pensaremos do nosso próprio jeito. Nós precisamos ter uma mente humilhada perante Cristo. Uma mente submissa a Ele. Deus não fez nossa mente livre. Isso é balela. Isso é conversa. Deus não fez nossa mente livre. Nossa mente é condenada a ser escrava. A mente nunca será livre. Mente aqui não é só pensamento, é tudo. Envolve todo o nosso ser. Nossa emoção, nosso pensamento, raciocínio, memória, tudo. Nossos desejos. E isso tudo sempre terá um Senhor. Ou é Deus, o Deus das Escrituras, ou qualquer outra coisa que a gente coloca no lugar de Deus. Então nossa mente não foi feita para ser autônoma, não foi feita para mandar, mas nossa mente foi feita para obedecer. Nós, novamente, ou obedecemos a Deus, ou aos nossos próprios desejos. Em geral, temos dificuldade de pensarmos com o padrão de Deus, porque temos dificuldade de nos submetermos a Ele. Por isso a oração para muitos é uma luta. Orar é uma luta com Deus. E sabe como a gente vence essa luta? Perdendo. Nós só teremos uma vida de oração com Deus quando o amor de Deus vence o nosso orgulho. É assim. Então, Jesus se submete a Deus em oração. Jesus não confiou primeiramente nas suas habilidades racionais humanas. Não. E olha que, sem o pecado, a habilidade racional de Jesus era extremamente maior que a nossa. O que ele faz? Ele confia na comunhão com Deus. E Lucas faz questão de mostrar isso pra gente. E fica uma lição para nós. Não tem como tomarmos decisões boas se não dermos a precedência a Deus. Se o primeiro lugar não estiver nossa comunhão com Deus. Decisões certas não são aquelas com valor terreno, mas que têm valor eterno. E lógico que pode reverberar sim para as coisas terrenas. Sucesso no trabalho, essas coisas, claro. Mas estou falando aqui prioritariamente. O valor tem que ser eterno. E isso tem que nos fazer refletir para o próximo ano. Será que minhas decisões familiares, decisões no trabalho, estão visando primeiramente Deus e o reino dele? Ou essas decisões visam mais o meu conforto, dinheiro, um poder que eu posso ter? O que tem guiado então as nossas decisões? A grana, o sucesso no trabalho ou o reino de Deus e a nossa vida de serviço a Ele? E é interessante porque a gente vê durante as Escrituras, quando a gente lê as Escrituras, que Deus não quer apenas uma palavra de sim, ok, Senhor. Ele quer a nossa vida toda dizendo: eis-me aqui, estou aqui. Então, meus irmãos, para tomarmos uma decisão que espelha a vontade de Deus, existem duas coisas que precisamos fazer para darmos precedência a Deus. E ambas demandam tempo. Primeiro, submissão e depois oração. Quando nossa mente se submete à mente de Deus, não tem como errarmos. Não tem.
E oração muitas vezes é vista como falta de ação, não é? Como se fosse algo passivo. Eu não tenho tempo para orar não. Eu tenho que decidir logo. Mas não é isso. A oração, nessa corrida do tempo, é ativo. É aproveitarmos o tempo. É intencional para nos colocarmos em submissão a Deus. Então, se submeter em oração é esgotar, é eliminar qualquer resquício da ideia de vou conseguir tomar decisões certas, viver corretamente por minhas forças, para que a graça de Deus superabunde em nós, em nosso coração. E nós respondamos o seguinte: sem ti, Senhor, nada vou conseguir fazer para agradar o Senhor. Quero fazer a sua vontade, na força do Senhor. Então o versículo 12 diz pra gente que Jesus deu precedência a Deus se submetendo e orando. Mas também o versículo 12, no finalzinho: passou a noite orando a Deus. A segunda demanda, a primeira demanda é da precedência, a segunda demanda é da centralidade. Jesus não apenas orou, mas orou a Deus. Parece ridículo eu ter que falar isso aqui, mas não é. Porque tem gente que só ora por mero ritual. É preciso orar a Deus. E aí é preciso fazermos uma pergunta importante que nos nossos dias se torna mais necessário ainda: quem é Deus? A qual Deus oramos? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Eu estou orando e no meio da oração eu me dou conta de que estou fazendo por mero ritual a oração. E parece que eu estou orando para mim mesmo. Aí eu parei, voltei, vou começar de novo sempre. E eu começo a orar a Deus. Nós devemos prestar atenção em nosso coração, porque na vida cristã, algo de devoção se tornar um ritual, mera religiosidade, é muito fácil. Nosso coração precisa estar com Deus no centro, não nós mesmos. A centralidade da vida é Deus e seu plano, não eu. O que eu anseio, o que eu quero. E é interessante porque nós não podemos projetar Deus através de quem nós somos. E às vezes tentamos fazer isso de acordo com o que queremos. Mas nós devemos fazer o contrário, recalibrar nós mesmos para ser de acordo com quem Deus é. Porque o verdadeiro Deus não é forjado à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas quem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus? Nós. Isso deveria mudar tudo em nós, na forma como planejamos, decidimos e vivemos. É por isso que devemos orar primeiro em submissão, para nos colocarmos em nosso devido lugar, para depois decidir. Então, meus irmãos, quando Deus soprou o Espírito em Adão, o texto diz que o homem se torna alma vivente. E a palavra aí seria Nefesh Hayah. A ideia não é que ele tem alma vivente, mas que ele é alma vivente. E isso muda as coisas. Um dos significados da palavra Nefesh, para alma aí, é fome. E esse significado está dentro do que significa alma. Isso faz parte do que somos. Nós somos fome de Deus. Sempre buscamos saciar essa fome de Deus. E nossa maior contradição é quando escolhemos coisas menores que Deus para satisfazer a fome que nós somos. Essa é a maior contradição. Um teólogo, eu não lembro agora, eu acho que foi o C.S. Lewis, ele diz: a fome de Deus é do tamanho de Deus. É por isso que teremos a infinitude com Deus, porque Deus colocou em nós a eternidade. E a representação disso é a nossa alma. É aquilo que somos. Alma vivente. Então,
Por isso oramos a Deus. Por isso fazemos uma oração teocentrada, com Deus no centro. Senhor, qual o seu plano? Eu estou aqui para ti. Não porque precisa de mim, mas porque o meu ser, minha alma tem fome de ti. Anseia por ti. Quanto mais nos doamos, mais somos satisfeitos. Essa é a lógica de Deus. Jesus então deu precedência à oração, mostrando que para decidir, precisamos antes nos submeter. Antes de pensar, refletir sobre a decisão, se submeta. Porque aí você pensará da forma correta. Jesus também em sua oração está nos mostrando que Deus e o seu plano ocupam a centralidade da vida. E nossas decisões precisam ser submissas a Deus, estando centradas nele, naquilo que Deus é. E agora temos a outra demanda e a última. A demanda da confiança. E aí os versículos 13 a 16. Eu quero que a gente leia de novo. E vocês prestem atenção aí, por favor. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, as quais deu também o nome de apóstolos. Ou seja, Deus tinha vários discípulos, e dentre esses discípulos ele escolheu 12. Vamos para a lista? Quem é o primeiro da lista? Simão, que Simão? Pedro, certo? Quem que é o último? Judas. Como pode dar certo algo que começa com Pedro e termina com Judas? Tem alguma coisa errada. Jesus errou em algo aqui. Se a gente fosse mero racionalismo, até porque a gente sabe o que aconteceu depois. Publicanos, pessoas impulsivas, 2 irmãos, João e Tiago, que queriam ser melhores que os outros, um zelote, um que vai negar a Jesus, outro que vai trair. Tem alguma lógica nisso? Nós só sabemos que a escolha foi certa, não porque estamos vendo que seria a decisão mais lógica a ser tomada, porque não era a decisão mais lógica. Não pelo que eles aparentam ser, ou pelo que eles fizeram. Essa não é a forma de medirmos a decisão certa. Mas sabemos que a escolha foi certa, pelo que Deus é capaz de fazer neles e por meio deles. É por isso que nós sabemos que a decisão foi certa. A mente de Deus é perfeita. Ele não trabalha com o nosso pensamento meramente racional ou emocional. As nossas decisões, elas são pautadas muitas vezes pela nossa capacidade, sim, de calcular com base na nossa razão. E aí a gente não consegue olhar para as coisas como elas, na verdade a gente só consegue olhar para as coisas como elas são, e não conseguimos enxergar como elas podem se tornar, o que elas podem passar a ser. Já pensou como isso mudaria os nossos relacionamentos? Não se relacionar com base no que são as pessoas, mas naquilo que elas podem se tornar por meio da lapidação do Espírito na vida delas e na nossa vida. A lista começa com Pedro e termina com Judas, por querer. Lucas fez isso por querer. Isso diz muita coisa. Jesus não escolheu aqueles que seriam fortes. Jesus não escolheu aqueles que seriam perseverantes por conta própria, sábios, prudentes, amorosos, seguros de si, confiantes na obra de Deus. Pelo contrário, a lista de pessoas como Judas e Pedro são lista de pessoas comuns, ordinárias, que dificilmente seriam lembradas na história se não fossem escolhidas por Jesus Cristo. Jesus nos deu 2 lições aqui. Primeiro, ele não confiava em nenhum deles. Jesus nunca confiou em Pedro, Judas ou qualquer um dos seus discípulos. Jesus confiava no plano de Deus. Não dependia da afinidade entre Jesus e os discípulos, mas dependia da intimidade de Jesus com o Pai e da confiança em Deus, naquilo que Ele poderia fazer através daquelas pessoas. Lembra o que Paulo
percebeu que Cristo falou para ele? A ideia da percepção de Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E amém por isso. Em segundo lugar, Jesus não confiava no que eles eram, ou seja, discípulos escolhidos, mas confiava no que Deus faria neles e a partir deles. Será que confiamos realmente em Deus e no que Ele pode fazer por nós e por nossos irmãos? Será que realmente nós confiamos no poder de Deus? Eu queria concluir fazendo um link entre as nossas decisões e o Evangelho. O Evangelho é sobre pecadores e, por ser pecadores, esses pecadores vão contra Deus, o Deus Santo, que na sua justiça traz condenação a esses pecadores. Começa aí, certo? Mas existe algo que entrou no meio dessa condenação de Deus. Para alguns, para os escolhidos de Deus. O que entra no meio dessa condenação, impedindo essa condenação? O Cordeiro de Deus, que levou sobre si o castigo, a ira, o pecado de todos nós. Mas Ele decidiu fazer isso, entrar no meio da ira de Deus, receber essa ira de Deus, não por causa de você, nem por causa de mim, mas porque Ele ama a Deus. O Deus Filho se encarnou, se fez servo, viveu perfeitamente, morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar. Ele fez tudo isso e vai fazer porque primeiramente Ele ama Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E consequentemente, aí sim, consequentemente, Ele nos ama. Jesus se colocou entre a ira de Deus e nós, nos salvando. E é assim que nós vamos salvar o relacionamento, por exemplo, com o nosso filho, amando a Deus primeiramente, assim como Jesus amou. Ele se colocou entre a ira de Deus e nós, nos salvando, porque Ele ama a Deus. É assim que você vai salvar o relacionamento com a sua esposa. Não é amando ela acima de todas as coisas, mas é amando a Deus mais que a sua esposa. É assim que salvaremos nossos planos, decisões, negócios, colocando Deus em primeiro lugar, ao se submeter a Ele, como Jesus fez para nos salvar, para salvar o nosso relacionamento com Deus. Nada é mais precioso do que a mensagem da graça de Cristo Jesus. Amém? E essa é a principal forma de percebermos se nossas decisões e planos estão dentro da vontade de Deus. A principal forma é o quão Cristo está em evidência, o quanto Ele pode ser visto em meio às suas decisões. A igreja deveria seguir isso. Deveria fazer as pessoas descobrirem que quando Jesus é visto, essas pessoas sabem para onde ir. Essas pessoas não vão estar perdidas, porque o pastor chegou. E as ovelhas não vão ficar perdidas com o pastor conduzindo o rebanho. Ele sabe para onde levar. Não para onde o rebanho acha que é o melhor caminho, mas Ele levará pelo bom caminho. O caminho em que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É assim que sabemos se estamos tomando a decisão correta. Para isso precisamos dar precedência a Deus, centralidade a Deus e confiança a Deus. E pergunte para você mesmo: essa minha decisão está evidenciando Cristo e o seu reino? E assim você saberá a resposta, se a sua decisão for correta.